Fala pessoal, tudo bem com vocês? Todo mundo quer saber quando voltará o futebol, mas para isso os times precisam voltar a treinar. E tem um time lá no Rio Grande do Sul que já está retomando as atividades. Só que o Ministério da Saúde está recomendando futebol só a partir de junho. Vamos falar sobre isso? Seja bem-vindo, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! O Campeonato Gaúcho está parado por tempo indeterminado, ainda não tem nenhuma definição de quando voltará, em que formato, mas o Esportivo de Bento Gonçalves já retomou as suas atividades nesta quinta-feira, dia 16 de abril, ainda de forma restritiva. Para se ter uma ideia, clubes da Alemanha estão também adotando esse modelo. Não dá para comparar a situação que vive a Alemanha com o Brasil. Nós temos aqui uma subnotificação, para vocês entenderem. Nós não temos noção ainda de quantos casos efetivamente temos, consequentemente quantas mortes, porque nós não temos um controle mais efetivo. A Alemanha, ainda por ser um país menor, tem uma testagem muito maior. São 20 mil testes por milhão de habitantes. Aqui, para você ter uma ideia, são 300 por milhão. Então há um controle muito maior. Ainda assim, a Alemanha é um dos países com a mais baixa letalidade da doença. Então há um controle e, consequentemente, não só no futebol, em todas as áreas. Mesmo assim, os clubes que já estão treinando, que já voltaram aos treinamentos, estão fazendo sob condição muito restrita. A gente conversou no Jogo Aberto com o Wendel, lateral esquerdo, ex-Grêmio, Londrina, que foi negociado há 5 temporadas para o Bayer Leverkusen. Ele nos contou o seguinte: os jogadores estão sendo divididos em grupos de 3 a 4 pessoas no máximo, para que eles frequentem esse vestiário sem aglomeração, e mesmo assim com o devido distanciamento. Os jogadores vão com o uniforme para o treinamento, não tomam banho lá após a atividade, voltam para casa ou num hotel próximo para se banharem e não dentro do vestiário. Não há uma aglomeração, há todo um cuidado, há toda uma preparação, há uma programação, e o Esportivo de Bento está fazendo isso também. Está com uma rotina separada, né, com grupos de atletas que começaram nesta quinta, continuarão na sexta e pelos próximos dias, para que os jogadores tenham a estrutura do clube, a orientação dos profissionais de lá, mas ainda assim em horários alternados, sem aquela convivência, né, de 20 e 30 pessoas dentro do mesmo ambiente. É uma medida que tomou, acho que é o primeiro clube no Rio Grande do Sul a fazer isso. Não tenho notícia no Brasil de que algum clube esteja fazendo também. Por quê? Porque a maioria dos clubes, se eu não me engano, 17 clubes da Série A, eles estenderam as férias dos jogadores, que iria até o dia 22 de abril, por mais 10 dias. Isso contemplaria as férias de 30 dias dos atletas nesse momento. Porque a gente imagina, né, que precisa antecipar, fazer um acordo com a vida, né? A gente começa a fazer coisas agora para que a gente lá depois consiga tempo para fazer para completar, né? Para complementar um calendário que possivelmente vai ser muito inchado, já é naturalmente, com datas restritas, né? A gente vai ter que acumular muita coisa. Como, por exemplo, as férias dos atletas, né, que não terão mais férias ao final do ano, completando esses 30 dias agora, no mês de abril. Pois bem, aí os atletas se reapresentam, pelo menos é uma ideia aí de vários clubes, em maio, no início de maio. Mas, em muitos casos, eles ainda não poderão comparecer no clube. A gente vai ter que esperar os próximos dias para ver de que forma os clubes decidirão essa retomada, né? Porque eles terminam as férias e aí, o que você faz com o profissional? Mantém em casa, provavelmente, com algum protocolo, com alguma cartilha, para que eles consigam realizar a sua atividade física na sua retomada das férias, entre aspas, né? Até o retorno das atividades concretas. O problema é que essa situação vai permanecer, né? E o jogador vai continuar sem aquela mesma competitividade, sem aquela mesma carga de treinos necessária para quando voltar o futebol. Mas e quando vai voltar o futebol? E aí tem um dado curioso também divulgado nessa quinta-feira. O Ministério da Saúde recomendou para a CBF que não realize atividades esportivas pelo menos até junho, pelos próximos 45 dias. E aí você pode me perguntar, mas mudou o Ministério? O secretário, o ministro, melhor dizendo, Luiz Henrique Mandetta, foi demitido pelo presidente Jair Bolsonaro.
Bom, a informação é que essa é uma decisão dos técnicos do Ministério e que ela não se alteraria mesmo com a troca do ministro. Claro que a gente vai ter que esperar, porque a mudança no Ministério tem a ver também com a política do governo federal de flexibilizar um pouco mais alguns setores da economia. E a gente sabe como há uma pressão muito grande dos patrocinadores, das emissoras que detêm direitos televisivos, enfim, de uma série de situações que envolvem o futebol para que isso seja retomado o mais breve possível. Sempre houve esse debate, né, muito acalorado entre saúde e economia. Será que agora vai haver alguma mudança nessa previsão? A informação dos bastidores é que não, que os técnicos do Ministério não estão recomendando atividades até junho e que a CBF já teria acatado isso. Isso muda um pouco o planejamento inicial que a gente tinha, claro que uma previsão ainda muito incerta e incipiente, de que talvez em maio, na metade de maio para o final de maio, como alguns clubes imaginavam, o futebol pudesse voltar, de portões fechados, de uma forma paliativa, gradativa, o que eu aqui sempre condenei. Eu acho que você precisa ter segurança para que os atletas desenvolvam a sua atividade, que é o que pensa a CBF, que é o que pensa o Ministério da Saúde, que é o que pensa a OMS. Todos os órgãos estão pensando mais ou menos na mesma linha, assim, de tudo que eu vi. As federações também, a própria Federação Paulista falou sobre isso, de que existem, né, algumas medidas especulativas de que os jogos comecem de portões fechados, numa cidade apenas. Isso ainda está muito entre nuvens, não está muito certo, mas que a única afirmação que eu consegui pegar uníssona de todos esses dirigentes é de que os atletas só estarão em campo mediante todas as seguranças. E não só os atletas, né? Tem muita gente envolvida numa partida de futebol. Eu já falei sobre isso, arbitragem, federação, médicos, maqueiros, todas as pessoas envolvidas. Mesmo sem torcedores, você tem pelo menos 100 pessoas envolvidas numa partida de futebol. A gente tem que garantir a segurança de todos eles, não só de quem está em casa. E outra, quem garante que uma partida hoje não causaria uma aglomeração no entorno do estádio? Ou em algum bar, restaurante, ou em algum local, aquela churrascada entre amigos, tá todo mundo louco para ver futebol. Você acaba propiciando esse tipo de situação. Não seria recomendável agora. Por isso, a recomendação é até junho. E aí como ficam os clubes, né? Sabendo que os jogadores voltarão em maio, poderão voltar ao treinamento, mas talvez nem nos clubes, continuarão em casa sem a perspectiva de realizar uma competição até junho. E você nem concretizou, nem completou os estaduais ainda, sendo que o Campeonato Brasileiro já era para ter começado. A gente vai viver um mês, o mês de maio, de muita especulação, mais uma vez, porque a gente vai ter que tomar ciência dos números, ainda numa subnotificação, que é uma notificação muito menor daquela que deve ser a realidade, né? Porque a gente não tem tantos testes, a gente está trabalhando para isso, né? Para que os testes cheguem, para que a gente consiga atingir o máximo de pessoas possíveis, para que a gente consiga ter um controle maior, mas justamente quando a gente deve enfrentar o pico da doença. E aí, enquanto essa curva estiver ascendente, não tem como você liberar nada, muito menos o futebol, que é um dos últimos setores a serem liberados, né? A gente vai começar a liberar setores mais essenciais, e o entretenimento e o futebol, eles ainda não estão nessa condição, embora toda a pressão econômica para que isso aconteça, embora a pressão social, né? As pessoas querem ver futebol, mas existe um fator muito grave, um fator muito sério aí fora, que a gente precisa tomar cuidado com ele. O fato os clubes continuarão com essa incerteza, e me surpreendeu muito a medida que o Esportivo de Bento Gonçalves resolveu tomar, ainda que com todos os cuidados, foi pioneiro. Será que ele será seguido por outros? Será que ele vai fazer algum tipo de testagem? Será que vai ser repreendido por algum órgão? Enfim, a gente vai ter que acompanhar os próximos passos. Gente, é uma luta árdua contra o coronavírus e a gente precisa vencer. Precisa que tudo isso passe para que toda a nossa vida volte ao normal e, consequentemente, o futebol. Comentem aqui o que vocês esperam, quando será que vai ter bola rolando. Inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!